Fala crente, muito bom dia, seja bem-vindo ao nosso novo devocional, Joel, capítulo de número 3. Sim, naqueles dias e naquele tempo, quando eu restaurar a sorte de Judá e de Jerusalém, reunirei todos os povos e os farei descer ao vale de Josafá, ali os julgarei por causa da minha herança. Interessante que o capítulo 2 de Joel, ele termina falando sobre todo aquele que invocar o nome do Senhor seria salvo neste grande e terrível dia do Senhor. E aqui ele começa essa conclusão do capítulo, essa conclusão, na verdade, de toda a sua profecia, dizendo, sim, é verdade, está chegando o dia do Senhor e será um dia de restauração. Ele irá restaurar a sorte. Interessante que aqui não há um se, mas é um quando. Não existe um se da parte de Deus para nós quando caminhamos dentro da vontade dele. Quando estamos dentro do centro da vontade de Deus, a questão é apenas o quando, e aí tem relação com a nossa capacidade de paciência, com a nossa capacidade de espera, mas fato é que Deus irá realizar aquilo que Ele tanto promete, aquilo que Ele tanto diz, aquilo que Ele tanto prometeu, enfim, porque Deus ele não fica parado, não está parado e tem compromisso sim com aqueles que se comprometem com a vontade, com a verdade e com a palavra dEle. A questão aqui é de entender o momento e o tempo da restauração. Estava chegando o tempo de restauração para o povo de Israel, para o povo de Deus, que havia sofrido muitas coisas. Nós então precisamos compreender que não é se Deus irá fazer, ou se Deus deseja fazer, mas quando. E ao mesmo tempo que há a restauração de um lado para aqueles que são tementes a Deus, é interessante compreender que há julgamento. O Vale de Josafá, muito mais do que um local, uma questão geográfica, é sim uma questão espiritual. Josafá significa o Senhor julga aqueles que não caminharam dentro da vontade de Deus. E Joel começa a listar os pecados deles, ou seja, desde corrupção, prostituição, roubo, furto, venda, tráfico até mesmo de seres humanos, tráfico de crianças, enfim, tudo isso é listado nesse capítulo 3 aqui de Joel, até chegar à compreensão lá no versículo 12, despertem nações, avancem para o vale de Josafá, chegou a hora de vocês, Joel está dizendo, chegou o momento, não tem mais como vocês recorrerem. O versículo 14 diz justamente isso, pois o dia do Senhor está próximo no vale da decisão, ou seja, já está decretado, é a última instância, não cabe mais recurso nenhum. Os recursos que cabiam em vida, enquanto a vida há esperança, porém após tudo que vocês fizeram, decidiram fazer, escolheram fazer, interessante compreensão no versículo 13 sobre fruto. O lagar está cheio, os tonéis transbordam, já pisaram com força as uvas, tão grande é a maldade dessas nações, a colheita está madura. A gente geralmente associa colher frutos maduros ou colher frutos com algo positivo, porém, entretanto, contudo, aquilo que eu planto de forma ruim, também negativa, em algum momento isso também será colhido. E a profecia de Joel diz justamente isso nesse momento, chega, o basta de Deus. Vocês estão no vale da decisão e frutos maduros serão colhidos. A grande questão é o que vocês plantaram. Daí existe a questão que a gente tanto comenta de que o importante nunca é como se morre. A questão do como se morre é importante para aqueles que ficam, a dor, o sentimento, a ausência, mas para aquele de fato que morre, o importante é como ele viveu. Mas o Senhor será um refúgio para o seu povo, uma fortaleza para Israel. O final do versículo 16, que nos remete ao salmo famoso, o Salmo 46, o Senhor é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia, ou seja, é um dia de angústia, ao mesmo tempo que é um dia de alegria. O dia é o mesmo, a situação é a mesma, o momento de decisão é o mesmo, porém, aqueles que viveram tementes a Deus, aqueles que viveram certos da misericórdia de Deus derramada sobre a vida deles, com o coração contrito, com uma vida de arrependimento, com uma vida de busca de verdade, com uma vida de luta contra o pecado, estes entenderão o dia do Senhor, o dia do julgamento do Senhor, como um dia de restauração e alegria. Há então um momento, e aí vocês saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus. Aí vocês compreenderão, está lá a partir do versículo número 18, que eu tenho vinho novo para vocês. Uma fonte fluirá do templo do Senhor. Interessante a gente lembrar de João, capítulo 4, versículo 14, no diálogo ali com Jesus, a mulher samaritana, no versículo 14, ele vai dizer para ela, entre outras coisas, que o que ele tem preparado, a água que ele tem, a água da vida, uma água a qual, segundo ela, se ela bebesse, ela nunca mais teria sede. É a água da vida que está oferecida para aqueles que de fato creem em Deus. Judá será habitada para sempre, o versículo 20, e Jerusalém por todas as gerações. O que Deus tem prometido para nós é muito mais do que essa vida. O que Deus tem prometido para aqueles que o temem é a eternidade. E quando ele diz então, eu restaurarei a sorte de vocês,
que a gente possa se agarrar a essa palavra, que a gente possa trazer à memória aquilo que nos dá esperança e que essa palavra seja uma palavra de esperança para que em momentos ruins, para que em momentos maus, em dias ruins, em dias maus, porque é fato que eles virão. Talvez você esteja passando um dia ruim hoje. A palavra de Deus para o seu coração é: Ele irá restaurar a sua sorte. Deus continua o mesmo. A palavra dele não volta vazia. E que possamos ser abençoados e alimentados por essa poderosa e viva palavra, em nome de Jesus.